Olá, 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 pessoal. Muito boa tarde, 26º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Crescemos todos os dias com grandes ensinamentos desse livro. Então vamos lá, 26º dia, crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Que legal, Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Olá, Roberto, boa tarde. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir da maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma do Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Olha que demais isso. Até as tentações são escadas para você se aproximar de Deus. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, você está desenvolvendo o seu caráter em Cristo. Olha que demais. De novo, as nossas escolhas nos aproximam ou nos afastam de Deus. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Olá, Juliano, seja bem-vindo. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes já mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é andar na retidão. Andar na retidão são as nossas decisões que nós fazemos todos os dias. É uma coisinha mínima que você acha que não tem problema, que vai virando um buraco maior, que te leva e que te afasta de Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo, da noite para o dia? Será que um dia, ao levantar a mão, você será repentinamente abastecido de forma plena dessas características? Não dá, né, gente? O fruto sempre se desenvolve e se amadurece lentamente, dia após dia, de acordo com todas as suas decisões, de acordo com todas as suas conquistas. É um caminhar. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O que é isso? É nos desafios da sua vida que você vai demonstrar o seu caráter. É nesses desafios. E, gente, do jeito que você age com uma coisa, você age com todas as outras coisas. Não ache que você se comportar certo, errado, certo, errado é suficiente. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Olha só o que ele diz o seguinte: Deus vai colocar situações nas quais você será tentado para você exteriorizar as suas qualidades. Você será tentado e a maneira como você reagir a essas situações é a maneira como você tem as qualidades dentro de você. Gente, olha que incrível isso. Tome cuidado com os desafios que você passa e com as formas que você
está se movendo diante desses desafios. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Tome cuidado diante dessas tentações. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Nós já falamos sobre isso aqui. Todas as pessoas serão bacanas, gentis, queridas e amáveis com você? Não, mas é a sua maneira de se comportar com relação a ela que vai determinar esse relacionamento. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige esforço, não exige nenhum caráter nosso. Agora, o Senhor nos ensina que a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele, Ele ensina que a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele, tá aflito, se volte a Deus. É assim que você vai desenvolver o seu caráter. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Gente, quem diria? É assim, degrau por degrau, é um degrau da escada, que você está formando o seu caráter conforme Cristo. Diante dos desafios e diante da confusão e da insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Uau! Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Dou uma pausa aqui, gente. Quem se identifica? E aí, quem se identifica? A paciência também é fruto do desenvolvimento do seu caráter para você se tornar mais semelhante a Cristo. A ira, a impaciência, a gritaria não te assemelha a Cristo. Seja paciente, tenha fé e confie. É muito forte isso. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. É nas adversidades que nós mostramos o nosso caráter. Ele falou aqui atrás pra gente. Não se pode dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. Você se torna íntegro quando você está diante de uma situação de desonestidade, você desvia dela. A sua humildade cresce quando você se recusa a ser arrogante. A perseverança se desenvolve sempre que você resiste à tentação de desistir. Ser perseverante. Cada vez que você derrota uma tentação, você se torna um pouco mais semelhante a Cristo. Cada vez que você derrota uma tentação, você se torna mais semelhante a Cristo. E como que a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Na verdade, a gente sabe as situações em que nós estamos nos colocando para permitir que ele haja nas nossas vidas, não é verdade? Muito, muito sério isso. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. E é por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com os esquemas malignos. Com os seus esquemas malignos, segundo Coríntios 2:11. A Bíblia ensina que a tentação ela segue um processo de 4 etapas que o Satanás faz uso tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você, aquela vontadezinha dentro de nós, que todos nós temos. Se você alimentar essa vontadezinha, ela vai se exteriorizar. Pode ser um desejo pecaminoso, como de vingança, ou o de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação ela começa quando Satanás sugere com um pensamento, gente, um simples pensamento. Olha como começa.
que você cede a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Eu estava esperando essa palavra. Cuidado com os atalhos. Gente, não há caminho retos sem atalho. Não há. Não adianta, não há. Frequentemente os atalhos são tentações. Grava isso na tua mente. Os atalhos são frequentemente tentações. Satanás sussurra. Você merece isso. Você deve ter isso igual. Será emocionante, será gratificante e fará com que você se sinta melhor. Chuva maravilhosa. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como te atrair. Gente, é muito forte. Ela sempre começa na sua mente e não por meio das circunstâncias. Por mais que as circunstâncias apareçam, elas primeiro foram intencionadas na sua mente. Cuide dos seus pensamentos intencionalmente. Lembre do cancelado, cancelado, cancelado? Teve um pensamento errado? Cancelado, cancelado, cancelado. Fala a palavra, mentaliza cancelado. Você sabe o que é cancelado. E já pensa na parte boa da situação toda. Todos os pensamentos começam dentro de nós, antes até das circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm dentro e tornam o homem impuro. Queridos, é bíblico. Marcos 7, 21, 22. Todas aquelas intençõezinhas dentro do teu coração, se você der brecha, serão alimentados e serão vivenciados por você. E isso te afasta de Cristo. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você. Cancele-os. Você tem o poder, você tem o controle sobre esses maus desejos dentro de você. Você controla os seus sentimentos. Pare de dizer que você não controla. Você controla sim. Faça o teste. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Não precisa acreditar em mim. Faça o teste. Quando vier aquele pensamento errado, cancele ele e substitua imediatamente por pensamentos bons. Depois você vem me dizer se você não tem o dom de controlar os seus pensamentos e até os seus sentimentos. Quando você não estiver se sentindo bem, coloque uma música alegre e comece a dançar e comece a profetizar coisas boas na sua vida. É impossível. A vibração, gente, do sentimento bom, ela é muito superior à vibração do sentimento ruim. Se você decidir substituir os seus sentimentos ruins pelos sentimentos bons, e os sentimentos eles são decorrentes dos pensamentos, começa no pensamento, depois vira um sentimento. Então quando você tiver um pensamento ruim, substitua imediatamente por um pensamento bom. Gente, não tem como. Você vai ver que o seu estado de espírito muda instantaneamente. Isso acontece também com os maus desejos que nós temos dentro de nós, todos nós. Substitua-os, você tem esse poder. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será mesmo que isso é errado? Será que Deus realmente proibiu de fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época. Será que não é para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastarem do Deus vivo. Hebreus 3:12. E a terceira etapa, vamos lá, é o engano, a terceira etapa. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso ele é chamado de pai da mentira. Tudo que ele disser será falso ou nada além de meias verdades.
Ele ofereceu a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você não será mais sábio do que Deus, você pode não ser punido por isso, ninguém vai saber disso, não é verdade? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Isso vai resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. Todo mundo faz, é normal, é comum. É um pecado insignificante. Sabe aquelas ideiazinhas que vêm na nossa mente? Fruto do inimigo. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente, ela vai aparecer. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na sua mente. O que começou como uma ideia nasce como conduta. Você passa a se comportar repetidamente daquela forma. Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. Você acredita nas mentiras de Satanás e cai nas armadilhas sobre o qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Você não é apenas influenciado pelo seu exterior. O exterior alimenta dentro de você os seus maus desejos. Queridos, que lição valiosa. Se não há maus desejos dentro de você, ninguém vai te influenciar externamente. Ok? Se não há maus desejos dentro de você, o exterior não te influencia. Portanto, cuide do seu interior. É sua responsabilidade. Então, esses desejos maus fazem com que o pecado nasça. E aí o pecado, quando já está maduro, ele produz a morte. Não se enganem, queridos irmãos. Gente, isso é tão profundo, porque são as coisinhas do dia a dia. São aquelas pequenas vontadezinhas do dia a dia que, se alimentadas, crescem e se tornam mais difíceis de serem eliminadas. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bem proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que Deus não pediu para que a gente enfrente as tentações. Deus pediu para que a gente corra das tentações. Porque será que você vai ter forças para enfrentá-la? A hora que você estiver frente a frente com ela, você tem a certeza que você vai ter a sabedoria de enfrentá-las? Então, podendo, corra delas. Recuse-se ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de serem tentados. Sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Olha só, maturidade espiritual não é você em nenhum momento ser tentado, é você ter a sabedoria de se afastar dele quando for preciso. Você jamais se livrará de ser tentado. Está escrito aqui. Em certo sentido, você pode considerar a tentação até um elogio. Porque você recusando a tentação, você está se aproximando do caráter de Deus. Lembra que ele disse aqui? Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois estes já pertencem a ele. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de uma vida profana. Uau, gente, isso é muito legal. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado. Por isso, seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega à tentação. Paulo orienta, lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam.
Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Gente, quantas vezes Jesus foi tentado? A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma: não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos evitar que façam ninhos sobre elas. Que extraordinário! Você não pode impedir que o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas você pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com esses pensamentos que ele sugere. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são a mesma coisa. Deus faz de cada um de nós um ser sexuado. Isso é bom e isso é natural. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberadamente do desejo. É a escolha de comprometer a sua mente com algo que você desejaria fazer com o seu corpo. Você pode se sentir atraído ou mesmo excitado sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios, que é algo natural, que foram concedidos por Deus, exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é a lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso e nessa situação. Gente, excelente explanação sobre isso. Na verdade, quanto mais próximos de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-los. E quanto mais você resiste, mais você se aproxima do caráter de Cristo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como um assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você agora é inimigo e por isso conspira para a sua derrocada. Às vezes, quando você está orando, ele sugere um pensamento bizarro, mau, apenas para distrair você ou te envergonhar. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme, ele tem medo das suas orações e da sua fé e tentará de tudo para interrompê-la. Vai dar aquela preguiça, vai dar vontade de pegar o celular, vai dar vontade de dormir. Continue, você está no caminho certo. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como eu pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração e volte a se concentrar em Deus. É esse o caminho. Elimine as distrações e foque no que é necessário. Reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Você conhece os seus pontos fracos, assim como eu conheço os meus. Você sabe no que você é mais vulnerável e eu sei no que eu sou mais vulnerável. Se prepare para esses pontos específicos. Há situações que o deixam mais vulneráveis a tentações do que a outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras nem te incomodarão. Que legal. Esses dias uma amiga minha falou para mim isso, nós estávamos conversando sobre isso. Ela falou assim: o Satanás nunca vai tentar me embriagar, porque eu não bebo cerveja. Cerveja não me atrai, bebida não me atrai. Oi, voltei. Então, ela falou isso pra mim, que... Vocês estão me ouvindo? Voltou mesmo? Me dá um oi, Sohaila, quem tiver aí. Enfim, vou continuar. Ela disse que o Satanás nunca vai tentar ela pela bebida. Oi, Roberto, obrigada. Porque ela não bebe, ela não gosta, não é atraente para ela. Pedro adverte: estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Prepare-se. Pergunte a você mesmo: quando eu sou mais tentado? Em que dia da semana? Em que momento? Em que circunstâncias? Em que lugares que eu frequento que eu sou mais tentado? A que hora do dia? É no trabalho, é em casa, é na casa do vizinho, é num bar, é no aeroporto, é num hotel? Aonde que é? Você sabe aonde é.
Pergunte: quem está comigo nos momentos em que eu mais sou tentado? Gente, só essas perguntas você já identifica fácil. São seus amigos, seus colegas de trabalho? É uma multidão de estranhos? Eu sou mais tentado quando eu estou sozinho? Tem isso também. Pergunte também: como normalmente eu estou me sentindo quando eu estou tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, magoado, entediado, deprimido, sob pressão. Ou ainda após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. Ai, vamos comemorar, uhul! Gente, cada um de nós sabe, você sabe qual é o teu momento que você se torna mais frágil para tentações. Você deve identificar esse padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente reduz a tentação. Você vai parar de estar com essas pessoas, nesses lugares, nessas ocasiões que te levam a pecar. Siga o conselho de Provérbios, pense bem no que você vai fazer, evite o mal. Sempre em frente, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Provérbios 4, 26 e 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16, 17. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta, 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Deus, me fortaleça nesse momento. Vem aqui, coloque um escudo diante de mim. É um pedido que você faz. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Salmos 50, 15. Que maravilhoso. Chame isso de oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro! Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clame por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, oração micro-ondas, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que o nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Hebreus 4,15. Verdade, né, Leide? Muito bom. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos ajuda para ele com mais frequência, gente? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Uau! Será? Se questione. Será mesmo que eu quero ser ajudado? Será que não é mais confortável eu continuar fazendo as mesmas coisas erradas, ao invés de me esforçar para sair disso? Muitas vezes a gente quer se manter em pecado porque é gostoso, porque te faz bem. Acontece. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4,16. O amor de Deus não se esgota, não é finito. A sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar, peça 1000 vezes a ajuda de Deus por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular. E Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar a misericórdia e a graça que Ele tem por você. Se for necessário, peça pela misericórdia de Deus 1000 vezes por dia. Então apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe força para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. Isso se chama fé. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Talvez por isso que Ele coloque tantas diante de nossa vida, para que a gente passe a depender dEle. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta e supera uma tentação.
Cada vez que você for tentado, lembre-se que você está diante de uma oportunidade de se aproximar mais e mais e mais de Deus. Em vez de ceder ou resistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus os recompensará com vida para sempre. Uau! Gente, a partir de hoje você nunca mais vai ver uma tentação como uma provação de Satanás apenas. Uma tentação é uma oportunidade de você se aproximar do caráter de Cristo. É uma oportunidade de você se aproximar de Cristo e ser cada dia mais, como é que ele falou aqui? E receber, né, a misericórdia e a graça de Deus. Passe pelos desafios e receba a misericórdia e a graça de Deus. Fantástico, né? Vamos para o nosso resumo de hoje, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago 1,12. E a pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Faça-se aquelas perguntas. Quais os momentos, situações, pessoas, locais, horas? O que te leva mais a tentar? E como que você pode evitar isso? E a partir daí você vai crescer no caráter semelhante a Cristo. Tá bom? Beijos, queridos. Obrigada por estarem comigo aqui mais um dia, em mais uma live. E até amanhã.